lendo e ouvindo a Bíblia. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Não existe impossível para Deus. E não existe impossível para alcançar seus sonhos. Uma vida sem Deus não tem valor. Vive sempre no escuro. Vive cheia de problemas e sem perspectiva de nada. Vem comigo vencer o inimigo. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Com o pastor Reginaldo Silva. Você vai estar preparado para qualquer decisão da sua vida. Emprego, negócios, família, amigos, prosperidade e acima de qualquer coisa o bem-estar. E para a virada de 2022. E com a perspectiva para dias melhores que virão. Deus pode e Ele quer decidir o melhor caminho para você seguir, no ano que se aproxima. Cada minuto que passamos sem Deus, ficamos cegos para a vida. Os minutos passam rápido. As horas voam. Os dias, poxa, passa tão rápido, que às vezes, nem damos contas, que já anoiteceu. Logo chega o mês. E menos a gente espera. Estamos na frente do próximo ano. E a vida com Deus? Muitos estão deixando para trás. Quando Deus te chamar, é hora de receber sua bênção. Uma bênção cheia de glória, força e saúde. Quem vive sem Deus é abrir as portas do inferno. Será só tristeza, medo, dor e escuridão. Vem comigo, vencer o inimigo. Agora. E viver seu momento com Deus. Preço nenhum paga por isso. Deus criou duas espécies de ser humano na Terra. O homem e a mulher. O que aparecer depois disso é criação do diabo. Vem comigo, ter seu momento com Deus. Aqui no canal cristão mais amado do Brasil. Com vídeos diariamente. Tenha a bênção de Deus para encher seu lar e tua vida de paz, saúde, graça e vitória. Não queira viver longe de Deus. Porque essas coisas que o mundo oferece é passageira. Com Deus não morremos, vivemos eternamente. Bendito seja você inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito. Inscreva-se. Amados. Deus está na frente. Não se preocupe com nada. Deus te guia e te protege de qualquer problema que vier a aparecer. Te livrando e limpando toda sujeira na tua frente. Saia de casa sem medo. Siga a sua estrada. Siga em frente com humildade, respeito e sem preconceito. Porque sua vitória está chegando. Vai chegar. Tenha fé. Com Deus você vai vencer os obstáculos do dia. E terminar cada dia com força, garra, coragem, paz, saúde e sucesso. E no dia seguinte Deus vai multiplicar tua bênção. Vem comigo. Diariamente. Ler e ouvir. Daniel. Capítulo 7. A 12. Daniel 7, 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o resumo do seu sonho. 2. Daniel disse: na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 3. 4 grandes animais, cada um diferente dos outros, subiram do mar. 4. O primeiro parecia um leão, e tinha as asas de águia. Eu observei até que as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão de modo que levantou-se sobre 2 pés como um homem, e recebeu o coração de homem. 5. A seguir vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. E lhe foi dito: levante-se e coma quanta carne puder. 6. Depois disso, vi um outro animal, que se parecia com um leopardo. E nas costas tinha 4 asas, como asas de uma ave. Esse animal tinha 4 cabeças, e recebeu autoridade para governar. 7. Na minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com as quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. 8. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. 9. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono ardia em fogo,
e as rodas do trono estavam todas incandescentes. 10. E saiu um rio de fogo, de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento, e os livros foram abertos. 11. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. 12. E foi tirada a autoridade dos outros animais, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. 13. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. 14. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. 15. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. 16. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado disso tudo. E ele me respondeu, dando-me a interpretação. 17. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre, sim, para todo sempre. 19. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros e o mais aterrorizante, com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas, pisoteava tudo o que sobrava. 20. E também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram, o chifre que era maior do que os demais e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. 21. Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. 22. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença, a favor dos santos do Altíssimo, e chegou a hora de eles tomarem posse do reino. 23. Ele me deu a seguinte explicação: o 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. 24. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. 26. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. 27. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. 28. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa de meus pensamentos, e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Daniel 8. 1. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, depois da primeira. 2. Na minha visão eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão eu estava junto do canal de Ulai. 3. Olhei para cima, e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. 4. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. 5. Enquanto eu estava considerando isso, de repente um bode, com um chifre enorme entre os olhos, veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. 6. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal, e avançou contra ele com grande fúria. 7. Eu vi atacar, furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir-lhe, o bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. 8. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. 9.
De um deles saiu um outro chifre, que começou pequeno, mas cresceu em poder na direção do sul, do leste da terra magnífica. 10. Cresceu até alcançar o exército dos céus, e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. 11. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército, suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, e o local do santuário foi destruído. 12. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. 13. Então ouvi dois anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? 14. Ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. 15. Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. 16. E ouvi a voz de um homem que vinha do Lai: Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. 17. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. 18. Enquanto ele falava comigo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs de pé. 19. E disse: vou contar-lhe o que acontecerá depois, no tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. 20. O carneiro de 2 chifres que você viu, representa os reis da Média e da Pérsia. 21. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. 22. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reinos que surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. 23. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. 24. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. 25. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos, e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. 26. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira, sela porém a visão, pois refere-se ao futuro distante. 27. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão, estava além da compreensão. Daniel 9. 1. Dario, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônio. 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. 3. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. 4. Orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. 5. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. 6. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados, e a todo o povo desta terra. 7. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. 8. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. 9. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. 10. Não te damos ouvidos,
Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. 11. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque temos pecado contra ti. 12. Tu tens cumprido as palavras faladas contra nós e contra os nossos governantes, trazendo-nos grande desgraça. Debaixo de todo o céu jamais se fez algo como o que foi feito a Jerusalém. 13. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, do nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades obedecendo à tua verdade. 14. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz, ainda assim nós não o temos ouvido. 15. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos pecado e somos culpados. 16. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. 17. Ouve, nosso Deus, as orações e as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. 18. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. 19. Senhor, ouve. Senhor, perdoa. Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. 22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta, que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 25. Sabe e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 10. 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. 2. Naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. 5. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. 6. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas,
os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. 7. Somente eu, Daniel, vi a visão, os que me acompanhavam nada a viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. 9. Então eu ouvi falando, e, ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. 12. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. 14. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. 15. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me, rosto em terra, sem conseguir falar. 16. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim: Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. 17. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram, e mal posso respirar. 18. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. 19. Ele disse: Não tenha medo, você, que é muito amado. Que a paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: Fala, meu senhor, visto que me deste forças. 20. Então ele me disse: Você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e, logo que eu for, chegar ao príncipe da Grécia. 21. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Daniel 11. 1. Sendo que, no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. 2. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. 3. Então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. 4. Depois que ele surgir, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e dado a outros. 5. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. 6. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte, junto com sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. 7. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza, lutará contra eles e será vitorioso. 8. Também se apoderará dos deuses deles, das suas imagens de metal e dos seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. E por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. 9. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para sua própria terra. 10. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército, que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. 11. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas mesmo assim será derrotado. 12. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve.
13. Pois o rei do norte reunirá um outro exército, maior do que o primeiro, e depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. 14. Naquela época muitos se rebelarão contra o rei do sul. E os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. 15. Então o rei do norte virá e construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. 16. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá resistir-lhe. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. 17. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino. Mas o seu plano não terá sucesso nem o ajudará. 18. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e tomará muitas delas, mas um comandante dará fim à arrogância dele e lhe devolverá sua arrogância. 19. Depois disso ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais aparecer. 20. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos ele será destruído, ainda que não com ira nem em combate. 21. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo do reino sentir-se seguro, e ele se apoderará dele mediante intrigas. 22. Então um exército avassalador será arrasado diante dele, tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. 23. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente, e com apenas uns poucos chegará ao poder. 24. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. 25. Com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará com um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. 26. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo, seu exército será arrasado, e muitos cairão em combate. 27. Os dois reis, com seus corações inclinados para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. 28. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e então voltará para sua terra. 29. No tempo determinado ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. 30. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então se voltará e despejará sua fúria contra a Santa Aliança. Ele retornará e será bondoso com aqueles que abandonarem a Santa Aliança. 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. 32. Com lisonjas, corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão pela espada e serão queimados, capturados e saqueados. 34. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. 35. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só virá no tempo determinado. 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo de ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. 37. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. 38. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados e lhe honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. 39.
Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. 40. No tempo do fim o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros de cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. 41. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. 42. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países, o Egito não escapará. 43. Pois ele terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito, os líbios e os núbios a ele se submeterão. 44. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar a muitos. 45. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo Monte Santo. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Daniel 12. 1. Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. 4. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. 5. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam dois outros, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. 6. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, quanto tempo decorrerá antes de se cumprirem essas coisas estupendas? 7. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? 9. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. 11. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. 12. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. 13. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Deus nos deu essa graça. O canal cristão mais amado do Brasil, com vídeos diariamente. O canal que está crescendo para a honra e graça do Senhor. A volta de Jesus está perto. Bendito seja você, inscrito no canal. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Pastor Reginaldo Silva. Vem comigo vencer o inimigo. Saúde, graça, paz, vitória.